Eduardo falou com detalhes, a fundo em alguma questão sua que você não precisou detalhar para ele? Me deu um conselho, na verdade uma orientação, né? Inclusive em relação a, não apenas de foro íntimo, mas inclusive em relação a bens materiais também, né? Que não tinha como ele saber. O que o seu mentor fala e qual o sentido da Covid no mundo? Legal. O negócio é o seguinte, nós temos que pensar assim, nós que vivemos na Terra somos, tipo, estamos de recuperação, vamos dizer assim. É como se a gente já tivesse cometido vários erros ao longo das nossas vidas e a gente está aqui para pagar pelos nossos erros passados. Por isso que a vida é tão difícil, né? As pessoas não veem isso, as pessoas acham, por exemplo, que o brasileiro sofre muito, mas o brasileiro nem sofre tanto perto dos outros. Você pega a Índia agora, que está fazendo calor de 46, 50 graus, uma porrada de gente morrendo de Covid. Você pega a África, que a gente só olha os Estados Unidos e a Europa, ninguém olha para esses outros países. Você pega a Coreia do Norte, que os caras não podem fazer porcaria nenhuma, está cheio de pequenas ditadurazinhas na África. Então nós temos um país muito misturado. Sim, tem lugares que as pessoas não sofrem de forma material, mas tem lugares que elas sofrem muito mais do que, por exemplo, no Brasil. Mas o fato é que existem karma, né, que a gente chama de expiação, mas é karma a mesma coisa, as coisas que você fez, que eu fiz, que nós fizemos no passado, e nós éramos o passado, então há 200 anos atrás, quando existia a escravidão, o maluco mandava cegar os escravos dele para eles não correrem. Então tinham essas questões que realmente ocorriam e é normal, as pessoas eram muito mais cruéis, né? Há 30 anos atrás não existia lei contra a pedofilia, há, sei lá, 100 anos atrás as pessoas queimavam as pessoas como bruxas ainda. Então muita maldade foi feita e muita desonestidade foi feita e hoje nós temos o resultado disso aí. Nas guerras, na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o Japão, quando invadiu a China, fez coisas absurdas com as pessoas e os outros também, na verdade, todo mundo fez. Então, assim, nós temos, por exemplo, uma conta muito grande, vamos dizer, com Deus, vamos dizer assim, né? Uma conta com Deus para pagar. Então, os caras chegam e falam assim, bom, mas a gente precisa fazer com que a Terra dê uma, né? Pague logo essa conta. O que a gente vai fazer? Vamos jogar um vírus lá, vamos dar uma complicada na vida dos caras. Mandar um vírus que faz uma alteração aqui nesse vírus aqui. E ele vai realmente ser bem complicado para todo mundo. E foi o que foi feito. Então isso daí foi feito com supervisão dos espíritos superiores que trabalham para Jesus, né? E que tem total conhecimento do que iria acontecer. Por isso que não é um vírus que vai acabar com a humanidade, mas também não é um vírus que se resolve fácil, né? E isso também, assim, faz com que as pessoas, de forma geral, paguem suas dívidas. Porque aquele que não foi afetado diretamente com o vírus e morreu, ou então ficou internado, etc., ele teve financeiramente um baque. Os negócios dele deram uma diminuída, entendeu? Ou então ele deixou de viajar. De alguma forma, normalmente ele vai ser afetado. Nem todos foram afetados. Eu, por exemplo, não fui. Por quê? Meus negócios cresceram muito. Porque é um negócio de moto elétrica, o outro negócio de computador, coisas que... O outro negócio de comida, tudo que cresceu. E eles sabiam disso, porque antes da pandemia eles falaram para mim as coisas que eu deveria investir. Então provavelmente eles sabiam disso. Outra coisa que cresceu muito na pandemia foi o meu canal. Todos os meus canais cresceram muito na pandemia. A galera ficava em casa, começava a buscar uma explicação para essas coisas e acabaram crescendo no espiritismo. Então nem tudo foi ruim, mas de forma geral, as pessoas realmente tiveram uma queda muito grande na qualidade de vida, né? Muitas pessoas quebraram, muitas lojas quebraram, muitas pessoas faliram, Então, né? o Covid no mundo foi um castigo de Deus. Um castigo, sim, mas assim, para que não é bem um castigo de Deus, mas de certa forma né? É um karma para que as pessoas paguem seus débitos, porque assim, existe o seguinte, imagina o Joãozinho lá atrás, hoje o Joãozinho ele é bonzinho, né? Ele não faz nada de errado, tá? Mas lá no passado ele era um cara que roubava e matava as pessoas, porque a gente vem melhorando ao longo das nossas existências físicas. Mas aí Joãozinho não podia pagar isso aqui, tinha que jogar o mundo inteiro junto? Não, aí o Joãozinho, 6 meses antes, resolve abrir uma agência de viagem, investe todo o seu dinheiro. E aí acontece o Covid, que acontece com a agência de viagem de Joãozinho quebra, entendeu? Mas o Eduardo, que não tem essa dívida, não. Ele resolve, em vez de abrir uma agência de viagem,
abrir um restaurante delivery, por exemplo. E aí eu sou, óbvio que não é, eu não gostaria, claro, mas eu acabei ajudado pela pandemia ao invés de ser piorado. Então você foi um privilegiado. Não é que privilegiado, não é bem privilegiado, porque na verdade nem sorte nem privilégio existe, é tudo resultado das nossas escolhas. Você é uma mistura das suas escolhas atuais com as suas escolhas passadas. Você é herdeiro de si mesmo. Então o resultado da sua vida atual é tudo que você fez no passado e o que você tem feito agora, as suas escolhas. Então você é um privilegiado. Pelo meu mérito, talvez, né? De outras vidas. Mas eu também tenho uma vida muito difícil. Já passei por cada perrengue que você não imagina. Né? Você sabe o que você fez em outra vida? Sei, várias coisas. Várias. O quê? Eu tenho na minha cabeça pelo menos umas 30 encarnações minhas. E eu consigo acessá-las com facilidade. Então eu fui soldado muitas vezes, eu fui padre várias vezes, eu fui escravo, eu fui um monte de coisa. E normalmente o nosso passado era muito ruim, né? Porque a gente fazia coisas ruins mesmo. O que você lembra do seu passado ou que seu mentor já te falou que você fez de ruim? Não, eu consigo ver, por exemplo, eu era um soldado romano bem assim, violento. Entendeu? Mesmo quando eu era padre, eu era bem violento também. Eu tinha esse histórico assim, porque normalmente a gente segue mais ou menos o que a gente já era, entendeu? O som tá bom, né? Normalmente a gente segue o que a gente já era. Então, tipo assim, vamos dizer assim, aquela pessoa que é egoísta hoje, ela era bem mais egoísta 2, 3 encarnações atrás. Então eu tenho ainda esse resultado de ser um pouco, óbvio que hoje, principalmente por causa do espiritismo, eu me controlo pra caramba, mas essa coisa meio de ser um guerreiro, sabe? Tipo assim, de não ter medo de bater de frente e tal. Isso está dentro de mim por causa das encarnações que eu vivi. Então cada pessoa, ela vem trazendo assim suas características mais fortes, mais marcantes de outras vidas. Até porque é o seguinte, se você pegar 2 gêmeos do mesmo gêmeos idênticos, que tem o mesmo material genético, você vai ver diferenças muito grandes no temperamento deles, porque a alma já Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa é uma pessoa. A alma já pré-existia, não é o suficiente eles apenas dividirem o material genético e o mesmo DNA, entendeu? Então aí eles vão cada um trazer as suas experiências baseado no que eles já viveram. Sim, a questão biológica vai influenciar, claro, porque se você tem uma pessoa, por exemplo, uma família que tem um histórico de estresse, biologicamente, a estrutura dela, o DNA dela, favorece isso. Mas isso não quer dizer que todo mundo vai ter estresse, porque depende da alma que habitar aquele corpo humano. Não sei se deu para entender. Quando a pessoa, por exemplo, assim, fala assim, que ela tem o anjo da guarda dela, como é que é isso na espiritualidade? Por exemplo, as pessoas... Vamos supor, eu consigo escutar o meu anjo da guarda? Eu consigo falar com o meu anjo da guarda? Eu consigo uma comunicação como você tem? Sim. É o seguinte, você consegue escutá-lo, mas não como eu escuto. Porque o anjo da guarda é assim, quando você vai nascer, antes de você nascer, você... É que assim, vamos imaginar para o seguinte contexto. A vida biológica, que é a vida que a gente está agora, ela é uma encenação. Uma encenação não, ela é como se fosse uma prova da vida espiritual. Então a gente reflete o que a gente vai fazer, a gente vem para cá com o intuito de nos melhorar intelectualmente, inteligência e também bondade, né? Nos depurarmos, ficarmos menos egoístas, mais altruístas, coisa e tal. Então, ao longo desse processo, você programa a sua vida. No mundo espiritual, a tecnologia é muito mais avançada e o conhecimento muito maior sobre todas as coisas. Aí você fala assim, bom... Beleza, vou reencarnar como Alan, e eu preciso de um espírito, todo mundo precisa, para ser o anjo da guarda. Para quê? Para ajudar você na caminhada que você vai ter. E esse espírito ele vai fazer com que você... ele vai fazer não, porque ele não tem a capacidade de tomar decisão por você. Ele nem pode, na realidade. O livre-arbítrio sempre vai ser respeitado, mas ele vai te ajudar a seguir o caminho certo. Ele vai te intuir, ele vai colocar você em boas situações. Então, às vezes tem gente que pensa, fala pro meu anjo da guarda fazer eu ganhar na loteria, mas isso não é bom para você. Quem disse que ganhar na loteria é bom? A maioria das pessoas que ganham na loteria acaba ou falindo, ou vira viciado em alguma coisa, ou gasta dinheiro de forma ruim. Aí, em vez de o cara se ajudar, o cara tá se piorando. Então, não necessariamente é bom ganhar na loteria. Então, o anjo da guarda vai fazer com que você passe pelas situações que você precisa passar,
para evoluir. Mesmo que as situações sejam ruins, muitas vezes são situações ruins, ele mesmo que está fazendo você passar. Porque o que interessa para ele é a sua evolução, e não se você está de boa agora ou não. Ele quer que você melhore, que você se depure, que você pague pelos seus erros do passado. Então, antes de você reencarnar, você combinou com algum espírito, ó, vamos lá, eu vou reencarnar, você vai me ajudar? Vou te ajudar no staff, vamos dizer assim, sabe? No backstage, ali, vou te ajudar nesse processo. E aí você reencarna, ele vem junto, ele vem ali te guiando nesses passos. Aí, por exemplo, você tem que conhecer a sua mulher, que vai ser sua esposa. Ele vai fazer vocês cruzarem o caminho, ele vai intuir você para pedir o WhatsApp dela, algo do gênero. Ele vai fazer essa participação na tua vida. Então todo mundo tem pelo menos um anjo da guarda, sim, né? Um espírito que está perto de você, que faz esse processo todo de esses vínculos, entendeu?